Hoje vamos mergulhar num tema que mexe com toda a gente que já pensou vender uma casa: o preço. Parece uma coisa simples, não é? Mas na verdade, a psicologia por trás de definir o valor certo está cheia de armadilhas. E a resposta, como vamos ver, está longe, mas mesmo longe de ser óbvia. Vamos lá começar com uma pergunta para pensar. E se o preço que se põe numa casa, em vez de chamar compradores, os estivesse a afastar? Parece que não faz sentido, pois não? Mas é precisamente esta a ideia central que vamos explorar hoje. E isto leva-nos direitinhos ao chamado paradoxo do preço. A lógica normal diz-nos: preço mais alto, maior o ganho, certo? Bem, no mercado imobiliário, essa lógica pode dar um belo tiro no pé. Vamos perceber exatamente porquê. A verdade é que muitos vendedores partem de uma ideia muito humana, muito compreensível. Eu sei perfeitamente quanto vale a minha casa, afinal, foi ali que viveram, investiram, criaram memórias. Mas esse sentimento, por mais genuíno que seja, é muitas vezes o primeiro grande erro de toda a estratégia de venda. E é aqui que entramos no grande conflito. De um lado, a visão de quem vende, do outro, a visão fria, completamente objetiva, do mercado. São duas perspectivas totalmente diferentes sobre a mesmíssima propriedade. E olhem, este slide mostra a diferença de uma forma brilhante. A visão do vendedor é construída à base de emoção, de memórias, do investimento pessoal, o chão que foi escolhido a dedo, a cozinha renovada com tanto esforço. Em contraste, a visão do mercado é puramente racional. Baseia-se em dados, em vendas recentes na zona, na concorrência que existe naquele momento. O mercado não quer saber da história bonita da casa, quer saber dos números. É tão simples quanto isso. Então, como é que se consegue alinhar estas duas visões? A chave está em compreender três verdades essenciais sobre o valor de um imóvel. Verdades que, no fundo, desmontam aquele mito de que o proprietário é quem mais sabe. São só três. Mas estas três verdades, assim que as interiorizamos, mudam por completo a maneira como olhamos para o preço de um imóvel. Vamos então à primeira. E aqui está ela, a primeira e talvez a mais importante. O que realmente conta não é o preço dos anúncios, mas sim o preço das vendas reais. Parece óbvio, não é? Mas é um erro incrivelmente comum. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que olhar para os preços das casas vizinhas que estão à venda é como olhar para uma montra de desejos e não para a realidade. O único barómetro, a única coisa que nos diz o valor real de um imóvel é o preço pelo qual outras propriedades parecidas foram efetivamente vendidas. Essa é a única verdade do mercado. O resto é conversa. Passemos à segunda verdade. Um preço mal definido afasta os compradores qualificados e atrai apenas os curiosos. Ou seja, o preço funciona como um filtro, só que quando está errado, filtra exatamente as pessoas erradas. E este slide mostra bem essa diferença crucial. O comprador qualificado, esse fez o trabalho de casa. Ele conhece o mercado, sabe os valores e ignora automaticamente um anúncio com um preço que lhe parece irrealista. Nem perde tempo. Já o curioso, que não tem qualquer intenção de comprar, até pode ir visitar a casa, por pura curiosidade. E o resultado? Nenhuma venda à vista, apenas uma perigosa e muito falsa sensação de interesse. E chegamos à terceira e última verdade, que tem tudo a ver com o fator tempo. Quanto mais tempo a casa está no mercado, menor é a sua percepção de valor. Neste jogo, o tempo definitivamente não joga a favor de quem vende. Vamos aprofundar um bocadinho isto. O custo de esperar não é só uma questão de dinheiro, é um custo de percepção. Com o passar das semanas, o tempo transforma-se no maior inimigo do valor do imóvel. Este gráfico é claríssimo. Nas primeiras semanas, o interesse está no auge. A casa é uma novidade, toda a gente quer ver. Depois, à medida que o tempo passa, os compradores começam a pensar: o que é que se passa com esta casa? Porque é que ainda não foi vendida? E este ceticismo crescente abre a porta a propostas muito mais baixas, aquelas ofertas quase de saldo, porque os compradores sentem que o vendedor já está a começar a desesperar. Portanto, o ponto aqui é este. Uma casa que fica a marinar no mercado levanta dúvidas e perde todo o seu brilho inicial. A frescura de ser uma novidade é um ativo valiosíssimo e, uma vez perdido, é quase impossível de recuperar. Ok, então se a emoção e os achismos nos levam pelo caminho errado, qual é a solução? A resposta é simples. Substituir o drama emocional pelos dados concretos. Essa é a verdadeira chave para definir um preço de forma eficaz. A estratégia de sucesso resume-se então a três pontos-chave. Primeiro, dar prioridade aos dados de vendas reais e não aos preços dos anúncios. Segundo, definir um preço competitivo logo de início, para atrair quem realmente quer comprar. E terceiro, ter como objetivo uma venda rápida para aproveitar o pico de interesse e manter o valor percebido lá em cima.
No fundo, a grande mensagem desta análise é que definir o preço de uma casa não é uma arte baseada em sentimentos. É uma ciência baseada em estratégia e em dados de mercado. A emoção deve ficar guardada para a despedida da casa, não para a sua avaliação. E para terminar, fica esta reflexão. Afinal, qual é a verdadeira história de uma casa? É aquela que as suas paredes nos contam, cheia de memórias e de um valor que só nós conhecemos? Ou é a história que o mercado conta, baseada em factos e em números? A resposta a esta pergunta pode muito bem definir o sucesso ou insucesso de toda a venda.